Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Esse já é o segundo vídeo desse canal no ano de 2025. Estamos a todo vapor por aqui. E o que eu resolvi fazer nesse vídeo? Trazer para vocês quais foram as minhas melhores e piores leituras no ano de 2024. E para isso eu fiz um ranking com as 5 melhores e as 5 piores e você confere agora aqui comigo, mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar o like no vídeo e compartilhar essa lista com alguém para vocês ajudarem a engajar o nosso canal. Confesso para vocês que fazer um ranking de melhores leituras é sempre mais fácil para mim do que fazer um ranking de piores leituras. Primeiro, porque eu procuro pesquisar bastante uma obra antes de ler. É lógico que não é todo livro que eu fico pesquisando, mas em grande parte eu busco sim ou já conhecer o autor, conhecer o estilo da escrita, ou conhecer sobre o que a obra se trata com certa profundidade. Então assim, eu acho muito engraçado quando eu vejo alguém fazer ranking 10 piores leituras, porque eu acho muito livro ruim para você ler num ano, 10 livros, mas faz parte. Vamos começar pelos piores de 2024, os 5 piores livros. Confesso para vocês que não foi muito fácil para mim elaborar essa lista. Eu tive que colocar alguns livros que eu dei 3 estrelas, mas que foram livros assim que eu não me identifiquei muito com eles, que eu achei a leitura extremamente difícil em alguns casos, e vocês já vão saber e vão entender a dinâmica do negócio. Bom, eu já vou começar polemizando, porque esse livro aqui é um clássico. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar de eu ter colocado ele na minha lista de piores leituras, mas eu não me dei muito com esse livro e vocês já vão entender os motivos. Eu estou falando de Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Foi a minha primeira experiência lendo William Shakespeare. É lógico, eu já vi diversas referências ao autor, eu já assisti filmes adaptados da obra do autor, mas eu nunca tinha pegado um livro do Shakespeare para ler. E aí, essa estrutura meio que de teatro, que é uma peça, na verdade, isso aqui, não me agrada muito. Eu já vou ser bem sincero, é uma questão um pouco com a estrutura textual também, porque eu sinto que dificulta de eu engatar na história nesse estilo bem teatral. Fora isso, eu achei uma história muito boba. Eu sei que é o estilo da peça, ela é para ser uma peça mais cômica, mais bobinha, mas sei lá, eu esperava algo com mais profundidade. Acho que faltou eu sentir essa profundidade nessa peça. Mas é lógico, eu sei que é o estilo da peça, eu entendo todas essas questões. Eu não dei uma nota ruim para ele lá no Scooby, eu dei nota 3 de 5. Se for avaliar, não é uma nota ruim. Mas eu não apreciei muito essa leitura, não é uma leitura que eu indicaria para alguém. E sinceramente, eu também acho que eu li no momento errado. Era aquele momento que eu não queria de forma nenhuma ler esse estilo de livro, mas eu me forcei a ler porque eu estava participando do clube de leitura do Jonas Madureira e ele recomendou essa leitura para aquele mês, então eu resolvi ler. E eu acho que a pior coisa é quando você se força a ler algo no momento que você não quer ler de forma nenhuma. É como se eu estivesse lendo esse livro, mas querendo ler outros. Então pode ser um pouco culpa minha, mas também eu acho que por ser William Shakespeare eu esperava algo um pouco mais profundo. Mas pode ser que futuramente, numa releitura, não tão cedo assim, eu faço uma reavaliação dessa obra. Bom, o quarto livro dessa lista é O Homem que Queria Ser Amado e o Gato que Se Apaixonou por Ele. É da editora Planeta, escrito pelo Thomas Leoncini. Inclusive ele é um filósofo que já colaborou com o Bauman numa obra, então assim, eu esperava uma leitura talvez mais profunda também, mas eu acho que eu recebi uma água com açúcar, meio que uma autoajuda disfarçada de romance, e eu achei muito clichê. Eu achei o livro clichê, mas eu dei até uma nota 3 lá no Scooby porque eu não achei ruim em si. Esse tipo de romance que é meio autoajuda, literatura de cura, meio cozy, não é muito a minha pegada, mas eu também não tenho muita familiaridade com o gênero. Para vocês terem ideia, esse é um dos poucos que eu li do gênero e não gostei muito. Então, assim, eu tenho que ler mais para ter certeza se eu realmente não gosto desse gênero, se não é a minha pegada. Tá muito na moda, né, esses livros que falam de gatos, literatura de cura com gato, mas essa aqui não foi uma experiência muito gostosa. Eu achei que faltou originalidade no livro, autenticidade, é meio que um repeteco de discursos clichês. Não chega a ser uma escrita ruim, péssima. Pelo contrário, achei que o livro até traz algumas lições de vida até um pouco bonitas, interessantes,
mas falta profundidade. A minha terceira pior leitura do ano eu tô colocando aqui porque foi uma leitura extremamente densa, difícil e que eu não consegui terminar. Isso é muito raro de acontecer comigo. Se eu não me engano, ele é um filósofo francês, o Louis Lavelle. Eu não sei se estou falando o nome dele corretamente. E a obra é O Erro de Narciso. É uma obra filosófica extremamente densa. Quando foi recomendado para mim ler ela, foi no clube de leitura de Jonas Madureira também. E o Jonas é um filósofo e ele recomendou só a leitura do primeiro capítulo. Então, com a aula do Jonas no clube, foi extremamente interessante. Eu gostei demais dos raciocínios profundos que ele propõe aqui através do mito de Narciso. Mas o que acontece? O Jonas indicou somente a leitura do primeiro capítulo exatamente por ser uma obra muito densa e eu falei, vou continuar lendo, que eu queria encerrar, eu não gosto de abandonar livros, esse é o único abandonado do ano. E eu continuei a leitura, cheguei até a página 132 e eu não consegui continuar, porque era uma leitura que ela não fluía. É uma leitura que ela exige muito de você e mesmo me esforçando eu não estava compreendendo. Então eu estava lendo um texto extremamente denso, extremamente prolixo, e eu acho o autor infelizmente muito prolixo, e não conseguia avançar na leitura, não conseguia compreender o que o autor estava querendo passar através da sua filosofia, mas eu não acho que ele seja ruim do ponto de vista filosófico. Pelo contrário, eu achei que ele fez umas reflexões, principalmente no capítulo explicado pelo Jonas, extremamente essenciais e necessárias, né? Na questão de você enxergar a você, de você enxergar ao outro, a sua relação com o outro. Então eu achei muito interessante, mas não deu para mim, eu tive que abandonar a leitura e não consegui concluir. Mas entendam, gente, não estou dizendo que as obras são ruins, são obras, em sua grande maioria aqui até conceituadas, mas que para mim a experiência da leitura delas não foi legal. Em segundo lugar ficou Sobre Comunidade, do Martin Buber. É uma obra de sociologia, é um livro extremamente acadêmico. Diferente do que acontece com muitas matérias acadêmicas que eu me interesso bastante, sociologia não é uma que eu sinto tanto interesse assim em ler sobre. Eu achei um livro que para mim acabou sendo uma leitura bem arrastada. Eu só concluí porque eu queria finalizar a leitura do clube e eu não consegui extrair muita coisa da obra. Extraí sim algumas coisas, mas eu sinto que muita coisa passou e eu não sinto vontade de ler essa obra com aquele afinco para querer ficar extraindo coisas dela. Então é algo que para mim acabou sendo desinteressante, acho que eu dei 2,5 lá no Scooby. Eu achei também prolixa a obra e é isso. Vocês estão achando que o primeiro lugar vai ser mais um livro acadêmico, mas não. Esse livro aqui eu peguei recomendação dele lá no TikTok, ele é bem hypado por lá. Mas, gente, pense num livro chato. Estou falando de Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Amanhã, da Gabrielle Zevin. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. Mas assim, gente, eu senti, lendo esse livro, que a autora ela tentou ser muito mais profunda do que ela realmente consegue ser. É como se ela fosse muito pretensiosa ao escrever essa obra. Ela se expressa através do seu texto com uma escrita muito longa, sabe? Ela gosta de fazer escritas longas, mas eu acho que ela não tem habilidade para isso. Sinceramente, não funcionou para mim, eu achei muito chato. Eu achei a personagem principal extremamente chata. Eu achei que faltaram características nela que me fizessem sentir algum tipo de identificação com a história dela, com o drama que ela atravessava. Na relação dela com o Sam, eu achei que ela cometeu algumas injustiças e ela não reavê isso no livro. Pelo contrário, a autora começa a levantar algumas pautas no meio de forma muito superficial, como se ela estivesse no Twitter. Enfim, eu achei uma chatice, como eu disse aqui, em alguns momentos ela fica escrevendo situações hipotéticas, parágrafos gigantes de situações hipotéticas, e eu acho que ela achou que ela estava arrasando fazendo isso, mas não estava. Estava, na minha opinião, passando vergonha. Eu achei uma leitura chata, não funcionou para mim, talvez eu tenha lido também na época errada. Eu só sentia vontade de ficar longe desse livro. Ele me repelia, eu fiquei com uma ressaca literária gigante por causa dele. Bom, gente, agora que o pior já foi, vamos falar de coisa boa, vamos falar aí de livros que eu quero enaltecer, porque foram as melhores leituras do meu 2024. Eu vou começar aqui com um que é maravilhoso. Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Foi a minha primeira experiência além desse autor.
Para quem não sabe, eu sou um grande fã de literatura russa, principalmente de Dostoiévski, e essa foi a minha primeira experiência com o Turgenev, e eu amei. Tanto que eu fiquei com vontade de ler tudo que esse autor já escreveu depois de ler esse livro. É uma história que talvez no começo você não dá nada para ela, parece ser mais um romance triste russo, mas ela não é só isso. E eu falo isso porque eu acho que o Turgenev conseguiu colocar aqui algumas camadas até de um certo existencialismo, das nossas relações como seres humanos, da forma como a gente ama e é amado, da forma como a gente pode ser tão inocente no início da vida e como essa inocência pode se perder ao longo da vida. É como se a gente visse ali um retrato da inocência sendo destruída. E eu achei que ele conseguiu fazer isso de uma forma tão brilhante. É um dos finais mais destruidores que eu já vi num livro, porque como ele descreve certas coisas aqui, criou uma imagem assim dentro de mim. E é algo assim que eu realmente amei. Eu acho que o final é um daqueles livros que o final ele leva muito a obra como um todo. Se não fosse aquele final, eu não consideraria ele tudo que ele é. Então assim, parecido com o que acontece com Noites Brancas de Dostoiévski, que é um outro livro que eu amo muito. E se eu tivesse que falar um livro que me lembra muito Noites Brancas, é esse aqui. Ele talvez acabe abordando até algumas questões que Noites Brancas acaba não abordando. E assim, vale muito a pena, eu super recomendo a leitura de Primeiro Amor do Turgenev, e foi a minha quinta melhor leitura de 2024. Esse aqui é até engraçado, porque assim, eu tinha expectativa para ele quando eu comecei a ler, mas eu não achei que ele fosse se tornar um 5 estrelas favoritado para mim como ele se tornou. Noite Sem Fim, da Gatinha Triste, a minha querida Agatha Christie, que eu tanto amo, a autora de quem eu mais tenho livros e de quem eu mais li livros em 2024, então é lógico, não poderia faltar um livro dela no meu top 5. E o que acontece aqui com Noite Sem Fim? Eu acho um dos livros mais poéticos da Agatha. É como se ela escrevesse um suspense slow, mas não me entendam mal. Tem muitos livros da Agatha que eles chegam já bombardeando você, e esse aqui não. Ele é um livro que ela vai construindo uma atmosfera, né, do Paço do Cigano, de tudo que se passa ali naquela casa, você começa a se envolver, e ela meio que cria uma atmosfera de terror, de sobrenatural, mas ao mesmo tempo a morte no livro demora muito para acontecer. A gente praticamente não tem aquelas cenas de investigação que são comuns nos livros da Agatha. Então eu gostei muito porque ela foge um pouco da fórmula pronta e ela mostra como ela é uma escritora hábil. E que por isso, logicamente, se tornou a rainha do crime tão referenciada, que é uma grande referência para tantos autores de suspense da atualidade. Noite Sem Fim, então, mais que recomendado. Tem uma certa aqui justiça poética nesse livro que eu acho lindo. Eu acho o final desse livro maravilhoso. Esse aqui é o único que está na minha lista que eu li pelo Kindle e é Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Isso aqui, gente, é uma obra-prima. Eu confesso para vocês que não foi uma leitura fácil, eu fiquei 2 meses para ler esse livro. Tiveram alguns momentos que eu estava até tendo uma certa dificuldade para avançar na leitura. Eu sentia que a leitura estava ficando um pouco arrastada. Mas conforme você vai avançando, você vai perceber como o Charles Dickens é um gênio. Ele vai costurando tudo que ele vai escrevendo ali tão paulatinamente. E aí no final você vê aquela peça pronta. É como se você estivesse vendo um pintor pintar um quadro e você não está entendendo muito bem onde ele quer chegar. E aí você olha a obra no final e fala, que obra-prima. Eu entendi porque ele é tão referenciado. Basicamente, nós temos aqui um romance que se passa durante a Revolução Francesa. E a história vai se passar em 2 países, tanto na Inglaterra quanto na França. Então é muito legal a gente ver o Dickens cruzando todo o romance com todas as questões históricas, a queda da Bastilha. Eu achei fantástico o que ele fez aqui, mas o melhor de tudo vem no final. O final é uma das coisas mais lindas que eu acho que alguém já fez na história da ficção literária. É realmente muito lindo e tem assim uma mensagem cristã que vem no final muito bela. Eu me tornei um fã de Charles Dickens depois da leitura desse aqui. Bom, e chegando agora no segundo lugar, estamos quase encerrando, vem O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu amei esse livro, foi uma leitura muito fácil para mim. Foi um daqueles livros que na primeira página eu já me identifiquei. Eu já vi algumas pessoas falando, não estou engrenando, é uma leitura arrastada. Como assim, gente? Para mim foi uma leitura que me fisgou desde o primeiro momento. Eu não sei se é a escrita da autora, o que é,
mas realmente assim funcionou super para mim. Mas realmente eu concordo com algumas pessoas que você vai passar muita raiva durante o livro, porque não é uma história de amor, é uma história de vingança, e a gente vai ver como o ódio, a raiva, a vingança e o egoísmo de muitos dos personagens aqui, não só do Heathcliff, mas de vários personagens, ele vai cegando essas pessoas e deixando elas presas a sentimentos tão ruins. E a gente acaba vendo ali um retrato de pessoas que vão se destruindo ao longo do tempo. Mas eu gosto muito que esse livro ele consegue realmente ser uma montanha-russa de emoções. Ele te joga lá para cima, ele te joga lá para baixo. E você se apega muito aos personagens, você vai ficar com muito ódio de alguns personagens. Você imagina você pegar uma senhora e fazer ela contar uma fofoca por 500 páginas e ser uma baita de uma fofoca, haja memória para essa mulher. E assim, gente, é muito bom. Mas eu entendo que ele meio que seja um livro ame ou odeie, né? Eu vejo que quem ama realmente ama e quem não gosta realmente não gosta. Mas para mim funcionou demais. Eu queria que a Emily Brontë tivesse escrito mais romances porque seria igual ao Dickens. Eu leria tudo que ela escreveu por causa desse aqui. O último vocês já devem até saber porque falei no TikTok, falei no Instagram, falei em todas as minhas redes sociais desse livro. Eu acho que esse livro ele merece muito mais repercussão do que ele tem aqui no nosso país. Eu sei que nos Estados Unidos é diferente, mas aqui a obra do Steinbeck, em geral, ela é muito pouco falada. Então eu acho que deveria se falar muito mais desse autor, porque tudo que eu li dele até hoje eu amei. E isso aqui é uma obra-prima. Estou falando de A Leste do Éden, esse romance geracional, que também é uma releitura do Gênesis bíblico, principalmente ali da história de Caim e Abel. E nesse livro ele vai tratar de muitas questões, como livre-arbítrio, questão do problema do mal. Eu tenho discordâncias até teológicas com o que ele tenta passar aqui de mensagem, mas, gente, é incrível. Como romance, é incrível. Deixa eu ver aqui quantas páginas são. Quase 700 páginas. E eu não senti essas páginas passarem. Eu estava lendo e foi fluindo tão bem. Eu já falei aqui para vocês que eu não gosto de calhamaços, mas eu acho a escrita do Steinbeck uma coisa de outro mundo. O estilo dele é literatura de alto nível. Você fica ali completamente imerso nas palavras dele. E o final, eu até chorei com o final desse livro aqui, porque é lindo. E eu acho que eu tenho uma coisa com o livro que tem esses finais que são marcantes, que são finais que fazem meu coração arder, sabe? E esse é um desses livros e eu senti realmente assim que eu estava apaixonado pela escrita do Steinbeck depois que eu li esse aqui. E quero ler muito mais coisas dele. Esse livro aqui nós vamos ter uma personagem que ela é um mal em pessoa. Você vai amar odiá-la. E assim, você fica torcendo para ela se ferrar porque ela é muito ruim. Inclusive esse livro teve uma adaptação para o cinema, né? Ele não recebe esse nome em português no filme, eu esqueci agora. Mas acho que até o James Jean que fez. Mas eu ainda não assisti, eu quero assistir. O que eu acho é que ele merecia muito mais reconhecimento do que ele tem aqui no Brasil. Eu gostaria que o pessoal que gosta de falar sobre clássicos falasse muito mais sobre A Leste do Éden, porque é uma obra-prima mesmo. É uma das melhores coisas que eu já li em toda a minha vida. Acabamos, mas antes de eu encerrar o vídeo, eu queria fazer uma menção honrosa para um livro que eu li. Foi a minha última leitura de 2024 e eu já tinha feito os meus rankings, então eu não consegui colocar ele em nenhum ranking, mas eu falei, é muito injusto que eu não possa colocar esse livro, que para mim foi um livro 5 estrelas também nos meus rankings. Então eu tô com ele aqui, estou falando de Até que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. Para quem não sabe, o C.S. Lewis é um dos meus autores favoritos, é o escritor, né, de As Crônicas de Nárnia. Eu gosto muito das obras apologéticas do Lewis. Essa é uma das obras de ficção mais bem criticadas do Lewis. E o engraçado é que quando ele lançou, ela não obteve tanto sucesso comercial assim. E era uma das obras, talvez a favorita dele de ficção, pelo que eu pesquisei. E até o momento é a minha obra favorita de ficção dele também. Basicamente é uma releitura do mito de Cupido e Psique. O Lewis, além de ser um crítico literário, era alguém que conhecia muito sobre mitologia grega. Então ele consegue fazer uma releitura aqui de altíssimo nível. E o melhor é que você se sente muito envolvido com os personagens. E ao mesmo tempo você começa a enxergar algumas coisas. Conforme a personagem vai enxergando certas coisas, você começa a enxergar também essa jornada dela aqui.
e é muito lindo. O final é maravilhoso e eu recomendo muito que vocês leiam essa obra. É uma obra também que eu acho que ela não tem tanto reconhecimento quanto ela merecia e eu super recomendo a leitura. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras do ano passado. Eu quero que você deixe aí nos comentários quais foram os melhores e piores livros que você leu em 2024. Lógico, vamos torcer muito para 2025 ser recheado de boas leituras e o mínimo possível de leitura ruim, porque ninguém merece. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo do canal.